Estão me ouvindo bem, né? Cadê o restante da turma? Nós só temos 5 alunos. Só temos 5 guerreiros aqui, até o presente momento, guerreiros e guerreiras, na nossa aula de hoje. O restante da turma sabe, né? Acabou a outra aula, né? Não sabe que tem aula agora, né? Sim. E a outra aula concluiu, então deveriam estar todos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Se a turma não chega, a turma vai chegando aí e a gente vai dar prosseguimento à nossa aula. Nós vamos dar prosseguimento à nossa aula, desculpa. Pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre introdução à licitação. Introdução à licitação. E aí, eu já vou trazer uma novidade para vocês que não é tão... É boa, mas não é tão boa para a situação em que vocês estão estudando, né? O que é, gente? É que nós temos uma nova lei de licitação que foi publicada no mês passado. No mês passado foi editada uma nova lei. 1º de abril entrou em vigor, desculpe, foi publicada. Entrou em vigor uma nova lei. Só que essa nova lei que entrou em vigor, gente, ela não revogou imediatamente a lei anterior. A lei anterior, ela vai continuar vigorando por mais de 2 anos. O que quer dizer com isso, professor? Durante 2 anos, nós vamos aplicar 2 leis para o mesmo assunto. Entenderam? E nós vamos trabalhar uma disciplina hoje, nós vamos trabalhar com a lei nova, e vocês devem lembrar o seguinte, como é uma lei nova, nós não temos jurisprudência sobre ela, ok? Temos a doutrina, mas a doutrina vai se moldando de acordo com o posicionamento jurisprudencial. Então, significa que vocês vão ter que estar acompanhando daqui para frente o desenvolvimento dessa matéria. O professor vai estar aqui trabalhando para vocês o entendimento inicial, mas pode ser que quando comecem as decisões dos tribunais, os tribunais comecem com um entendimento diferente que a doutrina que nós temos hoje. Entendeu? E aí sim vai se consolidar. Para nós irmos consolidando a doutrina, essas coisas, nós precisamos ter um posicionamento dos tribunais. Só que nós não temos nada ainda. A lei é de abril deste ano, ok? Do mês passado. Tá bom? Então, o que eu quero de vocês? Se atentem ao meu material, por enquanto. Ah, professor, tal doutrinador pensa diferente, tal doutrinador pensa diferente, tal, então tem ideias divergentes. Tudo bem, eu concordo. O certo é a gente trabalhar com todas as correntes, mas nós não vamos conseguir trabalhar, mas pelo menos a corrente que se adequa mais aos tribunais. Só que a gente não tem decisão de tribunal, então não tem como dizer qual é a corrente realmente que vai ser seguida pelos tribunais, tá bom? Estamos começando a lei nova, que maravilha, tá? Mas nós vamos tratar ela aqui. Até aqui alguma dúvida sobre essa parte, tutorial, sobre essa questão? Eu vou explicar aqui já essas coisas. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, o que é que eu quero trazer para vocês? O que é licitação? O que é licitação? Gente, o serviço privado, a administração privada, os entes privados, né? Boa noite, Patrícia. Eles não precisam fazer uma licitação. Você quer comprar um carro. Você tem o dinheiro? Tem. Você compra o carro onde você quiser. Não é isso? Você vai lá e simplesmente compra o carro onde você quiser. Uma instituição privada, um grande supermercado aqui, ó, nós temos Jorge Batista, o Quaresma, onde eles quiserem comprar seus veículos, onde quiserem comprar o material de expediente, eles compram onde eles quiserem. Tá bom? Eles são livres para comprar onde eles quiserem. Não precisa de procedimento nenhum. Ele só pega o dinheiro, vai lá onde ele quer e compra. No serviço público não funciona assim. No serviço público, por exemplo, se a administração pública quiser comprar alguma coisa ou quiser que algum serviço seja prestado a ela, ela vai ter que fazer uma licitação. Ela vai ter que dar oportunidade. Eu quero comprar um carro. A administração pública quer comprar carro. Então, ela vai ter que dar oportunidade para que todos aqueles que vendam carro e tenham carro dentro das suas especificações, a administração pública vai dizer, eu quero 1.0, por exemplo. Então, vai ter
todos aqueles que venderem carro vão ter a oportunidade de vender o carro para a administração pública. Ela tem que abrir a licitação para isso. Entenderam agora? Então, tudo que é administração pública, claro que vocês vão ver, tem coisas que em pequenos valores não precisa, tá, de licitação. Mas, em regra, o que a administração pública vai comprar, ela vai ter que fazer uma licitação para fazer isso. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Sigamos. Olha aí. A licitação é um procedimento... Não, tudo certo, né? Tá bom. A licitação é um procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Então, o que a administração pública visa aqui? Visa que a pessoa que, por acaso, ganha a licitação seja aquela que ofereça o melhor produto, o melhor serviço, dentro das melhores condições para a administração pública. Então, o interessante aqui é que o interesse público prevaleça sobre o interesse privado. Tá bom? Vamos lá. O que diz o artigo 3º da Lei 8.666 de 93? O que diz o artigo 3º? Olha aqui. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento e dos que lhes são correlatos, ok? Do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Então, a administração pública, ela tem essa visão, esse objetivo de adquirir, certo, o produto dentro das melhores condições para a administração pública, tá bom? Sendo isso de forma isonômica, ou seja, todos podem concorrer de forma igualitária, tá bom? E a administração pública aqui não vai pender para nenhum lado, ela vai apenas ver o interesse público. Como é que ela faz isso? Como é que ela convoca, geralmente? Geralmente ela convoca através de edital ou carta convite, ok? Na nova lei, a gente vai ver que não funciona bem dessa forma, né, carta convite. A gente vai estudar isso mais na frente. Tá? Mas são os instrumentos mais conhecidos que nós temos até o momento, mas vamos trabalhar a nova lei mais na frente. Tá? Então, o instrumento convocatório, o que ela faz? Ela convoca as pessoas a participarem. Quem quiser participar, quem quiser vender o seu veículo para a administração pública, eu lanço o edital e digo as especificações que devem ser preenchidas para que você... Boa noite. Para que você possa participar, tá bom? Tranquilo? Vamos lá para o nosso imbróglio de hoje. Legislação aplicada. E agora, professor, qual lei eu aplico? A 8.066 de 93 ou a 14.133 de 2021? Entenda, meus amigos. A lei de licitação que nós vimos até o mês passado, claro que nós também temos a lei do pregão, que é diferente, e das parcerias, que a gente vai ver também lá na frente, tá? Mas a mais famosa é a 8.066, tá? 8.066. Então, essa é a lei que vocês vão encontrar na maioria dos livros. Os livros, até o começo desse ano, vinham tratando de licitação, né, e tratavam em cima da Lei 8.666. Só que em abril, 1º de abril desse ano, mês passado, foi editada uma nova Lei de Licitação, que é a 14.133 de 2021. Então, o grande questionamento é saber o seguinte: qual das duas leis aplicar? Qual das duas leis estão em vigência? Ah, professor, é fácil. Lei posterior revoga a lei anterior. Não é assim? Lei posterior de igual hierarquia ou especialidade, revoga a lei anterior. Tá bom? Mas, todavia, contudo, entretanto, gente, a lei 14.133, ela entrou em vigor de forma imediata, mas ela não revogou de forma imediata a 8.666. Vejam aqui o que acontece.
A Lei 8.693 não foi totalmente revogada ainda. Ela será aplicada por mais 2 anos. Como assim? A 14.133, ela veio dizer o seguinte: olha, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. A Lei 14.133, ela diz, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Porém, contudo, entretanto, durante 2 anos, você pode escolher entre aplicar a lei nova ou aplicar a lei antiga. Entenderam porque eu vou ter que trabalhar as duas, de certa forma, com vocês? Porque durante 2 anos, vocês podem se deparar aqui e aplicar tanto a 8.666 como a 14.133. E eu vou mostrar os efeitos dela podem perdurar. Ela pode continuar sendo aplicada a um contrato depois de 2 anos. Então, vocês vão conviver muito tempo com essas duas leis. Boa sorte para vocês, vão ter que trabalhar as duas. Tá bom? Pelo menos por enquanto. Para a gente também, né? Para mim também, que eu tenho a obrigação aqui de estar ensinando vocês. Até aqui alguma dúvida? Então, a Lei 14.133 trata do mesmo assunto da 8.666. Ela deveria ter revogado a 8.666. Geralmente é assim, né? Deveria que eu diga, porque imediatamente quando um entra em vigor, revoga o outro. Todavia, contudo, entretanto, ela não fez isso. Ela entrou em vigor e deu prazo de 2 anos para continuar aplicando a 8.666. Então, nós temos duas leis para licitação. Nós temos duas leis que podem ser aplicadas. Você pode aplicar tanto a 8.666 como a 14.133. Tranquilo? Olha aqui o que diz, ó, o artigo dela. Revoga-se a 8.666, a Lei 10.050 e o artigo 1º a 47 da Lei 2.462, de 4 de agosto de 2011, após decorrido 2 anos da publicação oficial dessa lei. Então, revoga-se as demais leis, depois do regime diferenciado do pregão também, depois de 2 anos, veja que interessante, depois de 2 anos da publicação oficial dessa lei. Então, durante 2 anos, vai poder continuar aplicando as outras leis. Tranquilo? Ah, professor, então a lei está em vacatio legis, a 14.133. Gente, a 14.133 não está em vacatio legis. Ela entrou em vigor na data da publicação dela. Se você pegar a 14.133, vá lá no finalzinho dela. Olha, vai lá no finalzinho. Vamos lá embaixo. Lá embaixo. Está escrito aqui, ó. Artigo 194. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Ela não tem uma vacatio legis de 2 anos, ela já está em vigor. O que está acontecendo é que está em vigor 2 leis mesmos para o mesmo assunto. Na verdade, são 3 aí, né? Para o mesmo assunto. Tranquilo? 3 não, 4. 8.666, 10.520, 12.462. Aqui todas tratam de forma de licitação, só que a principal é a 8.666. Tranquilo? Tem aqui alguma dúvida? Não, né? Sigamos. A Lei 14.133, porém, ela revogou imediatamente, certo? A parte criminal da 8.666. Agora, uma observação. A 8.666, ela se aplica durante 2 anos. Vai se aplicar as duas. Porém, o artigo 89 ao 108 da 8.666, esses artigos já foram revogados imediatamente. Tá? Novamente, deixa eu explicar para vocês. A 14.133 está em vigor junto com a 8.666. Pode se aplicar qualquer uma das duas. Tá? Beleza. Durante 2 anos. Depois de 2 anos, só se aplica a 14.133. Porém, os artigos 89 a 108, que é a parte criminal da 8.666, já foram revogados imediatamente. Tá? A parte do artigo 89 e 108 não tem esse prazo de 2 anos. Já estão revogados de forma imediata. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma? Que coisa, né? Coisa maravilhosa. Vamos lá. Olha aí, ó. A 14.133 de 2021, olha o que ela disse. Até o decurso do prazo de 2 anos, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso. Olha o que ele está dizendo.
Durante 2 anos, você pode aplicar a lei nova ou a lei antiga. E a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta. Ou seja, durante 2 anos, você pode aplicar a lei nova ou a lei antiga, mas a sua escolha deve estar no edital. Você tem que deixar claro no edital se você está aplicando a lei nova ou a lei antiga. Entenderam? No edital ou qualquer instrumento convocatório. Tá? Então você tem que você tem que aplicar qualquer uma, você pode aplicar qualquer uma das duas, só que é obrigatório que no instrumento convocatório, no contrato, certo? Nas documentações referente à licitação, você conste qual lei você está aplicando, você deixe claro. Olha o que diz o final para vocês nunca esquecerem essa parte final, que é importante. Vedada a aplicação combinada dessa lei com as citadas no referido inciso anterior. Você não vai poder, gente, fazer uma mescla. Aplica o artigo 2 e 3 da 8.066, aplica o artigos 4 e 5 da 14.183. Não pode. Você vai escolher uma e aplicar uma. Tá? Durante os 2 anos, você poderá escolher entre uma e outra. Ou outra, né? Uma ou outra. Você vai poder escolher entre uma ou outra. Tá bom? Você deve deixar claro qual das duas você escolheu. E você não pode mesclar um artigo de um e um artigo de outro. Não. Você tem que aplicar na totalidade. Escolha uma e aplique na totalidade. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Lembrando, isso foi alterado no mês passado, em abril. Nós estamos em maio e isso foi alterado em abril. Então, a maioria dos livros que vocês pegarem, se não forem lançados agora, após abril, estão desatualizados. Tá bom? Estão lançando esse mês aí os livros. Alguma dúvida? Tem alguns passados que até se referem à lei, mas a lei mesmo em vigor foi a partir de agora. Alguma dúvida? Posso continuar? Vamos lá. Noutras palavras, é permitido lançar licitação pela Lei 8.666 e outra pelo regime novo, e alternando os regimes como melhor aprover, desde que o edital deixe claro qual regime é utilizado. O proibido é lançar citação como espécie de simbiose dos dois regimes, um pouco de cada. Gente, o entendimento por enquanto, vejam só, o entendimento por enquanto é que você pode optar por qualquer uma. Veja bem, você pode optar por qualquer uma. Você não necessariamente, ao optar aplicar a lei nova, vamos dizer que você aplicou a lei nova numa licitação. Não necessariamente daqui para frente você vai ter que aplicar só a lei nova. O entendimento, por enquanto, é que você pode aplicar a 14.133 na primeira licitação, na segunda licitação aplicar 8.666, na terceira licitação voltar a aplicar 14.133 e assim, durante 2 anos você pode fazer esse revezamento. É um entendimento um pouco diferente na época em que foi criada a outra lei que eu esqueci. Gente, teve outra lei com relação à licitação, em que na época dizia o seguinte, que tinha esse prazo dos 2 anos, só que ao escolher a lei nova, ao fazer qualquer procedimento com a lei nova, ele não poderia aplicar mais a lei antiga. Tá? A lei dizia isso. Só que a lei atual ela não fala isso. Essa lei 14.133 ela não faz essa diferença. Então, o que a gente entende por enquanto, o que você está dizendo por enquanto, pessoal? Porque fiquem atentos, estudem. Porque a lei só tem um mês, isso ainda vai entrar na discussão, realmente, na polêmica, na jurisprudência. Então, pode mudar isso daqui para o ano que vem. Tá? Então, fique atento a isso. Então, o entendimento que nós temos, por enquanto, é que nós podemos aplicar 14.133 a 8.666, depois voltar a aplicar 14.133. Tá bom? Eu só não vou dizer para vocês, olha, isso está pacífico, porque isso nem sequer foi discutido judicialmente. Pode ser que aconteça isso, aplica 14.133, depois a 8.666, depois a 14.133, e depois volta para 8.666, e isso, de repente, seja judicializado, porque ainda não foi, porque ainda não fizeram, não deu nem tempo de fazer uma licitação, tá? Ainda não fizeram. Então, depois que judicializar, é que a gente vai ter realmente uma convicção de qual é o posicionamento da jurisprudência. E lembrando que quando judicializar, ainda vai demorar muito
para chegar nos tribunais superiores, para o STJ, por exemplo, para que ele pacifique o entendimento, que é o papel do nosso Superior Tribunal de Justiça, né? O STJ, certo? É pacificar a jurisprudência. O STJ, a função dele é pacificar a jurisprudência. Até aqui, gente, alguma dúvida? Até o presente momento, alguma dúvida? Posso seguir, né? Tá bom. Não é tão simples, por isso que eu estou perguntando. Portanto, o fato de um órgão ou entidade lançar licitação pelo regime novo não significa que abandonou totalmente o antigo. Tá? Então, ele poderia ficar, durante esses 2 anos, ele pode ficar nessa mudança. Aplica um, depois aplica outro. Aplica um, depois aplica outro. Eu acho que vai ser discutido isso aqui futuramente, porque vão levar em consideração que anteriormente, na outra lei de licitação, que me foge o nome, certo? Ela dizia que ao optar pelo novo regime, em qualquer momento, você agora não poderia aplicar mais o antigo. Tá bom? Mas essa lei nova aqui não faz essa distinção. Como ela não faz essa distinção, vamos fazendo esse revezamento. Esse é o que se entende até o presente momento. Que pode ser feito. Que pode, né? Olha aqui, ó. Nessa hipótese, se a administração optar por licitar de acordo com as leis antigas, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Aí aqui tem gente que chega para mim, professor, quando eu me formar, essa lei nem vai ser mais aplicada a 8.666, daqui a 2 anos. Quem disse? Sim, professor, não é só 2 anos? É 2 anos que você pode aplicar ela, pode convocar uma licitação, tá? Para que se aplique ela durante esses 2 anos. Mas os contratos que forem firmados durante ela, os contratos que foram firmados numa licitação em que ela foi aplicada, segue esta lei. Então, veja, vai passar 2 anos. No último ano, no último mês, a Lei 8.066 é aplicada e a empresa assina um contrato com a administração pública. E esse contrato tem uma possibilidade aqui, de uma aplicação de 2 anos. Vamos dizer 2 anos. Então, depois de 2 anos findados, depois de 2 anos que findados o prazo da 8.666, ela vai continuar vigorando, sendo aplicada, pelo menos nesse contrato, por mais de 2 anos. Veja só. E ainda vai subir. Eu vou mostrar para vocês que ainda vai subir esse prazo. Então, a 8.066, ela vai continuar sendo aplicada, gente. Eu acredito que vai sim, até depois de 2 anos. Por quê? Porque vai ter gente licitando de acordo com a 8.066 até o final. Vocês vão ver. E aí, depois de licitado, o contrato tem que seguir a lei na qual foi licitado o produto ou o serviço. Com relação aqui, alguma dúvida? Então, vocês vão se deparar com isso mesmo depois de formados. Alguma dúvida, gente? Nenhuma? Coisa linda. Vamos lá. Olha aqui, ó. A regra é relativamente simples. O regime do contrato segue o regime da licitação, porque o contrato é vinculado à licitação. Se a licitação é pelo regime antigo, o contrato da mesma forma é pelo regime antigo. Licitado pelo regime novo, o contrato segue o regime novo. Então, a licitação você licitou, você teve até 2 anos para fazer. No último ano, no último mês, terminou a licitação e foi assinado o contrato. Pronto, o contrato tem validade de 2 anos. Ao contrato vai se aplicar 8.666. Ao contrato vai se aplicar 8.666. Então, tem 2 anos mais 2 anos de contrato, pelo menos aí. Vai ter mais, vai ser aí 4 anos de vigor dela. E esse contrato pode ser renovado, professor? Pode, olha, dependendo da situação, esse contrato pode ser renovado. E na renovação, o que se entende aqui é que a renovação é uma continuidade. Não há uma interferência, não há interrupção. Se é uma continuidade do mesmo contrato, então a 8.666 vai continuar vigorando mesmo na renovação. É esse entendimento que se tem. Então, bota aí mais 2 anos de licitação, mais 2 de contrato, mais 4 anos, pelo menos. E não é tão simples assim, não. Ainda tem os contratos de continuidade, que eu vou explicar aqui. Tá bom? Então, para aqueles que dizem assim, professor, eu devia explicar somente a 13.400 ou a 14.183, porque quando eu me formar, vou aplicar apenas ela.
não vão nessa esteira, nesse pensamento não, tá? Vocês ainda vão conviver com ela um pouco. Gente, até aqui alguma dúvida? Não, né? Pois sigamos. Olha aqui a polêmica. Dúvida é: a vigência, por sua vez, pode ser estendida? E aqui é com relação do contrato. Acredita-se que a resposta é positiva, porque a Lei 8.066 de 93 prevê situações em que o prazo de vigência, tá vendo? Pode ser prorrogado. Além disso, a prorrogação do prazo de vigência pressupõe que ele não tenha se exaurido, ou seja, o contrato não perde a vigência e depois é prorrogado. Então, o contrato de 2 anos foi renovado, por exemplo, por mais 2. Então, se o contrato de 2 anos foi renovado por mais 2, é como se fosse o mesmo contrato, dando continuidade. Então, se aplica a 8.666. Ah, professor, então vou contar assim: é 2 anos mais 2 anos. Então, essa lei pode ser vigorada, vai ser aplicada por 2 anos. E depois, os contratos, vamos dizer que os contratos foram feitos no último instante. Então, esses contratos vão ser renovados por mais 2, podendo ser renovados por mais 2, vão ser assinados por 2, podendo ser renovados por mais 2, e aí dá 4 anos. 4 anos com mais 2, 6 anos ainda que essa lei vai estar aí me perturbando. O prazo ainda pode ser maior. O prazo ainda pode ser maior. Se continuar esse entendimento, se a jurisprudência de repente não mudar o entendimento, dizer que os contratos se aplicam à lei nova na renovação, mas é isso que eu não acredito que seja feito assim, porque a renovação é o mesmo contrato, então deve seguir a lei para a qual ele foi estabelecido. Tá? Vê o que diz aqui o artigo 57 da 8.666. Olha, por exemplo, nos casos de serviços contínuos, cujo inciso 2 do artigo 57 da Lei 8.666 permite prorrogações sucessivas até 60 meses, é bem possível que seja prorrogado até, 2028. Vê que interessante. Um contrato pode ser prorrogado por mais 5 anos, de acordo com a 8.666. Então, pelo menos até 2028, se não se mudar, se não for alterado o entendimento aqui, até 2028 vocês ainda podem conviver com a 8.666. Não no processo de licitatório, no processo de licitação em si, para a elaboração e execução da licitação, mas nos contratos oriundos dessa licitação. Então, até 2028, por exemplo, vocês podem continuar aplicando. Tranquilo? Tranquilo? Então, pronto, professor. Então, é tipo assim, no máximo até 2028 pode continuar aplicando essa lei. Também não é mais simples assim. Quer dizer que ainda pode passar desse prazo, professor? Olha o que diz o artigo 57, parágrafo 4º. Também é permitido, se configurada alguma excepcionalidade, que seja prorrogado ainda por outros 12 meses com autorização como autoriza o parágrafo 4º do artigo 57, chegando então até 2029. Então, com o entendimento que nós temos hoje, nós podemos ter essa lei sendo aplicada a contratos até 2029. Tranquilo? Lembrando, esse entendimento que temos agora, essa lei só tem um mês. Então, acompanhe a jurisprudência. Quando isso for judicializado, vamos ver se a jurisprudência não tem um entendimento diferente. Tá? Mas, por enquanto, o entendimento está ali. Então, teoricamente, até 2029, vocês vão conviver com essa lei. Daqui para lá, eu espero que todos estejam formados, né? E sendo aí aplicadores do direito. Sendo assim, vocês vão ter que saber dela também. Até aqui, alguma dúvida? Até aqui, alguma dúvida, gente? Lembrando para vocês, gente, não vão se desesperar com relação à doutrina. Vamos, por enquanto, seguir nas provas o meu material, tá? Por quê, professor? Porque não está pacificado, só tem um mês, gente. Como é que vocês vão dizer assim, a doutrina majoritária é tal, a jurisprudência se posiciona assim, se não tem? Tá? Tranquilo? Então vamos seguir assim e vão acompanhando, tá bom? Se o entendimento for mudando, vocês vão atualizando o entendimento do professor. Não é para persistir com o entendimento que nós estamos apresentando agora. Nós estamos apresentando o entendimento de acordo com a circunstância atual, tá?
Até aqui, alguma dúvida? Posso continuar? Certeza? Cadê o restante? Deixa eu ver aqui como é que está a nossa participação. Ah, aumentou um pouquinho. Também. Aumentou um pouquinho. Vamos lá, galerinha do bem. Lembrando que essa lei é de 1º de abril. 1º de abril. Vamos para os princípios da licitação. Vou estar trabalhando as duas leis, de certa forma. Trabalho um pouquinho uma, depois um pouquinho outra, tá? Vamos trabalhando um pouquinho, porque as duas estão em vigor. Olha aqui. Há na doutrina grande divergência quando o assunto faz menção aos princípios que regem a licitação. Alguns apontam apenas 2 princípios, o da igualdade entre os concorrentes e o da livre concorrência. Essa divergência na doutrina é com relação a 8.666. Porque, com relação ao resto, ainda está muito... A lei de um mês está muito atual ainda para ter essas discussões. Então, se na aplicação da 8.666, nós dizíamos o seguinte: os princípios lá previstos, geralmente são princípios administrativos. São princípios, tipo assim, da administração geral. Não são princípios próprios só da licitação. Então, alguns doutrinadores diziam o seguinte: não, os únicos princípios que são realmente da licitação é a igualdade entre os concorrentes e os da livre concorrência. Entendam bem. A doutrina que defende isso, ela não está dizendo que os outros princípios não se aplicam, não é isso. Ela está dizendo o seguinte, que os outros princípios se aplicam a tudo da administração, enquanto esses 2 princípios se aplicam apenas à licitação. São princípios de natureza da licitação. Tá? Lembrando, esse aí é o entendimento de acordo com a 8.666. Tá? Mas a Lei 14.133, ela enumerou aqui mais princípios. Ela inovou com relação aos princípios. Tá? Ela trouxe inovações. E aqui eu vou pedir para um dos meus monstrinhos, veja que eu estou trabalhando as duas leis, tá? Peço para um dos meus monstrinhos fazerem a leitura. Por favor, quem é que pode fazer a leitura do artigo 5º? Da Lei 14.133 de 2021. Nossa recém-nascida. Um mês ainda é recém-nascido, né? Pega aí, por favor. Quem vai fazer a leitura? Bora participar, só eu falando aqui, cansa. Quem se habilita? Alguém que estiver presente de espírito, por favor, se manifeste. Ninguém. Gente, eu tô falando sozinho mesmo. E o Yuri também devia estar aí. Ah, tá bom, Yuri. Tá bom. Quem é que vai fazer a leitura? Bora. Eu acho que eu faço a leitura. Faça. Não sei quem é, não, mas vai lá. Emily. Quem? Emily, bora lá. Me ajude. O artigo 5º fala: na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições
Tá? Tá bom? Isso, perfeito. Obrigado, Emily. Vê que interessante. Nada. Vê que legal. Aparece aí, ó. Vou ter que só desligar o microfone. Ligou? Pronto, obrigado, meu bem. Olha aí, aparece planejamento, transparência, segregação de funções. Tá vendo? Um bocado de coisa interessante nova, né? Que o artigo 3º da Lei 8.666, ela não trazia tantos princípios. Então, nós vamos trabalhar aqui esses princípios, tá? Que, querendo ou não, ele abrange também os princípios já previstos na 8.666 e inclui outros, tá bom? Vamos aqui trabalhar já os princípios com base nas duas leis, tá bom? Vamos lá. Opa, se passar aqui, deu? Pronto. Princípio da igualdade entre os licitantes. É um dos alicerces da licitação. Fica vedado o estabelecimento de condições que impliquem preferência em favor de determinados licitantes em detrimento dos demais. Então, eu não posso fazer, gente, eu não posso fazer uma licitação em que eu deixe ela de uma forma em que só uma pessoa possa efetivamente concorrer. Por quê? Porque eu desequilibro a balança. Eu tenho que tratar, eu tenho que, digamos assim, produzir, fazer uma licitação, conduzir uma licitação, de modo que todos que dela participem estejam em condição de igualdade com relação à administração pública. Claro que eles em si têm as suas desigualdades, mas para a administração pública, todos são iguais, tá bom? Todos são iguais. Então, não posso estabelecer condições que assim façam esse desnivelamento. Só que tem um detalhe importante, gente. Veja, que eu posso estabelecer condições que talvez dificulte para algum, mas veja que a intenção não é dificultar. Quando eu faço isso, a intenção não é dificultar para algum. A intenção é garantir o bom serviço para a administração. Veja, eu trabalhei num órgão público, certo? E geralmente hoje, pessoal, a gente faz um empenho e à medida que a gente vai precisando do produto, nós vamos pedindo que se entregue. Por quê? Porque geralmente um órgão público ele não tem um local para armazenar. Por exemplo, um órgão público que precisa de gás de cozinha. De gás de cozinha, tá bom? Ele vai ter local para armazenar o gás? Não. Então, como é que funciona? Ele faz o empenho para um ano, tem 100 gás de cozinhas lá, tá? Fez a licitação para 100 gás, 100 botijões de gás, tá bom? Toda vez que ele for precisando, ele vai lá e pega. É emitida uma nota, certo? Para depois fazer o pagamento. Então, eu vou lá, assino a nota, a administração pública tem uma nota, né? Assina a nota, garante que o gás foi recebido e traz o gás. Eu não fico pegando 10, 20, porque eu não tenho onde armazenar. Aí o que acontece? Nessas situações, eu posso estabelecer, por exemplo, que se eu for aqui de Floriano, que esse gás seja entregue, ou que essa empresa esteja numa determinada distância daqui. Por exemplo, imagina que em Floriano a empresa, o órgão público precisa desse botijão de gás. Um restaurante, seja o que for. Precisa de um botijão de gás para um restaurante. Tá? Ou para sua cozinha, para uma cozinha do estabelecimento. E quem ganhou a licitação foi uma empresa de Teresina. Ele tem onde armazenar esse gás? Não, ele não tem onde armazenar esse gás. Tá? A administração pública trabalha com empenho justamente porque ela não tem condições de armazenar. Geralmente é assim. Se ele, toda vez que precisar do gás, acabou o gás, certo? Vai lá pegar na empresa. Se toda vez que ele for pegar na empresa, ele vai ter que ir para Teresina ou esperar que de Teresina seja entregue, gente, imagina, no meio, estou fazendo aqui o almoço para a turma do serviço, que está de serviço, acabou o gás. Agora todo mundo espera o gás vir de Teresina para poder abastecer.
Então, nessa situação, eu poderia determinar que a empresa que presta o serviço esteja aqui no máximo a 30 quilômetros, 20 quilômetros, vamos dizer assim. Mas a intenção aqui não é botar um privilégio com relação a outros. Não. Todos que estiverem aqui, nessas condições, estão em pé de igualdade. Essa condição só é estabelecida para interesse público, porque senão não funciona. Tá bom? Então, pode ser feita algumas observações, tipo essas que eu estou fazendo? Pode, mas veja que isso não é com a finalidade de favorecer ninguém. Pelo contrário, é interesse público, porque senão não funciona. Tá? Aqui, alguma dúvida com relação a isso aqui? Tudo ok, né? Olha aqui algumas exceções em que o princípio da igualdade, de certa forma, é mitigado, mas com uma situação específica. Veja que não é simples assim. Veja aqui, ó, interessante. Na 8666, no parágrafo 2º, no artigo 3º, ela vai dizer o seguinte: ó, em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurado preferência sucessivamente aos bens e serviços. Então, se participou da licitação e está empatado, olha como será desempatado. Será desempatado da seguinte forma: né? Será dado preferência a bens produzidos no país, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa no desenvolvimento de tecnologia do país, produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitada de previdência social ou que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação. A 8.666 está dizendo que se empatarem, se estiverem em condições de empate ou em igualdade de condições, será dado preferência para alguém. Então, ao fazer isso, mitiga um pouco. Não vai fazer a mitigação? Vai. Não vou dizer que está afastada, porque todos tiveram a possibilidade de concorrer. Todos tiveram a possibilidade. Entendeu? O problema é que depois houve um empate. Todo mundo ficou em igualdade de condições. Diante desse empate, foi dada alguma preferência. Então, ao se dar essa preferência, de certa forma, é uma mitigação, né? Ao princípio da igualdade. Porque soma igual, se fosse igual, não deveria dar nenhuma preferência. Se não tivesse nenhuma exceção. Tranquilo? Aqui alguma dúvida, gente? E o que diz a 14.133? Aí vamos pegar o artigo 60 dela, tá? Da nossa recém-criada, do nosso bebezinho, recém-nascido, tá? De 1º de abril do mês passado. Dia da mentira, né? Mas não é mentira não existe. Vamos lá. Vamos para o nosso bebezinho. Parágrafo 1º. Em igualdade de condições, se não houver desempate, tá vendo? Será assegurada a preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante, ou no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município no território do Estado em que este se localize. Depois, empresas brasileiras. Depois, empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia do país. Depois, empresas que comprovem a prática da mitigação nos termos da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Gente, o que acontece aqui, pessoal? Veja, que geralmente a licitação, ela já diz, a lei de licitação já diz que ela visa o desenvolvimento. Se ela visa o desenvolvimento, os critérios de desempate, geralmente, são critérios que levam em consideração esse desenvolvimento. Então, vou dar prioridade para quem? Para empresas públicas, aqui no caso, né? Para empresas brasileiras, para empresas que investem no desenvolvimento nacional. Então, essas vai ser dado prioridade. Desenvolvimento nacional, produtos a nível nacional. Então, a essas eu vou dar prioridade.
Tranquilo? Então é mais ou menos seguindo a mesma regra. Na verdade, é seguindo a mesma regra, desculpa. Elas seguem mais ou menos o mesmo sentido, né, com pequenas alterações, né, principalmente no inciso primeiro, tá? Mas visando a mesma ideia de desenvolvimento. Tá bom? Com relação aqui, alguma dúvida? Folga é trabalhar com as duas, né? Os alunos do ano passado só tiveram que se preocupar com a 8.666. Esse ano vocês foram premiados. Vão ter que se preocupar com as duas, por enquanto. Nenhuma dúvida? Sigamos. Princípio da legalidade e da impessoalidade. Gente, aqui não tem muito o que discutir, né? Com relação a isso aqui, é aquela mesma ideia que vocês já têm do direito administrativo em geral. Os atos da administração pública têm que ser baseados na lei. E o legalidade aqui se abrange também a questão do edital. Está vinculado também ao edital. Tá? Você deve observar o edital. O edital cria, é como se fosse uma lei, né, na aplicação daquela licitação. E da impessoalidade, vocês têm que lembrar que a administração pública não é sua, não é minha, não é do gestor, certo? A gestão pública, a administração pública é de todos. Então, quem for, no caso aqui, conduzir a licitação, tem que lembrar que ele não tem amigo, ele não tem parente, o cargo não tem, né? O cargo não tem amigo, o cargo não tem parente, o cargo não tem sentimentos, tá? O cargo não. Então, quando você está exercendo o cargo, você não pode exercê-lo de forma pessoal, né? Como diz no Exército, a gente dizia o seguinte, que a continência é prestada à patente, não à pessoa. Então, a pessoa pode não prestar, você pode não gostar dela, mas deve prestar continência, porque é a patente, não a pessoa. Então, aqui é a mesma coisa do gestor. O gestor, ao administrar, certo? Ao administrar, ele tem que lembrar que ele ali é o gestor público, ele não é a pessoa. Então, o cargo não permite que ele haja de forma pessoal. Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma? Que coisa linda. Sigamos. Princípio da publicidade, que é diferente da publicação. Estabelece que, em regras, os atos licitatórios são públicos. Ele fala diferente da publicação, porque a publicação é tipo assim, a simples forma de você comunicar já é suficiente para dar publicidade. Não é bem assim. A publicidade você tem que realmente dar a divulgação, ter os mecanismos corretos para fazer essa divulgação. Hoje nós temos um sistema nacional unificado, que eu esqueci o nome, mas na próxima aula eu lembro, tá? Nós temos um sistema nacional unificado e todos os processos de licitação devem ser publicados nele. Podem ser publicados em outros veículos? Também pode, se quiser. A lei não exige isso. Mas no site próprio da licitação deve ser publicados todos. Né? A lei 14.133, ela inovou com relação a isso. Né? Diz que todos devem ser publicados lá. A 8.666 ainda fala em jornais de grande circulação. Tá bom? Olha aqui o artigo 3º, parágrafo 3º, da 8.666. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. O que acontece? Geralmente, pessoal, na licitação, a gente combina o seguinte, né? De acordo com o 8.666. Há o prazo de licitação e cada um traz sua proposta, geralmente um envelope fechado. E o outro não sabe da proposta. Ninguém fica sabendo da proposta do outro, tá? É marcado o dia do procedimento. Tal dia nós vamos abrir a proposta. E caso, no momento da abertura da proposta, haja empate, aí eles podem, naquele momento lá, fazer uma proposta menor. Entendeu agora? Mas por que é dado esse sigilo? Para evitar, imagine uma situação. Uma pessoa vai oferecer um produto por 14 mil. Aí a outra pessoa quer oferecer o produto por 8 ou por 7.
A outra pessoa diz, rapaz, esse meu produto eu ofereço pela metade do preço de boa. Ainda ganha muito dinheiro. Entendeu? A primeira ofereceu por 14, você ofereceu por 7. Você está no último dia para entregar. Se você sabe que a outra ofereceu por 14, você vai oferecer por 7? Não. Você vai oferecer por 13. Veja que você poderia oferecer por 7. Mas por que você vai oferecer por 13? Eu ofereceria por 13. Porque se você sabe que o outro oferece por 14, por que você vai oferecer pela metade se você sabe que oferecendo por 13 você ganha dele e vai ganhar mais dinheiro? Se a proposta fica fechada, você não sabe. Você não sabe, né, qual é o outro. Então você faz um estudo e diz, ó, para mim é viável até tanto. Eu ofereço até tanto. Depois disso não cobra, não compensa para mim, não tem um lucro no outro. Ou não tem um lucro nenhum. Tá? Mas se eu sei a proposta do outro, né, eu vou ter a tendência aqui de querer ganhar mais. Então vou deixar bem próximo para poder ganhar mais. Tranquilo? Até aqui alguma dúvida? Perfeito. Vamos lá. E o artigo 13 da Lei 14.133, o que que diz? Olha a complicação para o professor de vocês. Tem que estar uma e outra. Uma e outra. Por quê? Porque as duas estão sendo aplicadas. Vamos lá. Artigo 14. Artigo 13, desculpa. Os atos praticados no processo licitatório são públicos. Os atos praticados no processo licitatório são públicos. Ressalvadas hipóteses e informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e o Estado, na forma da lei. Tá bom? Olha aqui. A publicidade será diferida quanto ao conteúdo da proposta da respectiva abertura, a mesma regra do parágrafo terceiro, e quanto ao orçamento da administração nos termos do artigo 24 dessa lei, que nós vamos estudar mais na frente. Ele fala aqui, gente, na possibilidade do sigilo que seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Porque existem situações, por exemplo, se eu faço uma licitação para a compra de um material militar sensível, por exemplo, e eu dou divulgação, de repente eu posso estar passando para um exército inimigo, né, futuro exército inimigo, certo? O meu poder bélico, o que eu tenho de aparato militar. Então, dependendo de algumas situações específicas, certo? Podendo estar em jogo aqui a segurança do Estado, da sociedade, eu posso não, digamos assim, dar essa divulgação para a população. Mas entendo, essa não divulgação não quer dizer que não esteja sujeito à fiscalização. Por exemplo, essa não divulgação não impede que o Poder Judiciário tenha acesso e o que os tribunais de contas tenham acesso. Eles têm que ter acesso, tá? Só pode ser evitada essa ampla divulgação. Mas não pode ser também aquelas coisas escondidas que ninguém fique sabendo, não, que não haja fiscalização em cima, não, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Então, quando a gente tem essa ideia de algumas situações não se dará publicidade, tipo assim, não será divulgado a todos. Mas os órgãos responsáveis pela fiscalização, tá bom? E pela aplicação da lei, eles vão estar verificando sim, tá? Até aqui alguma dúvida? Não? Continuemos. O sigilo da proposta não fere o princípio da publicidade, pois garante a isonomia, são abertas em conjunto. É o que eu disse para vocês, né? Garante que o outro aqui, ao saber da proposta já que foi entregue por um, não ofereça uma proposta menor, porque já sabe do outro, com o intuito apenas de derrubar o outro, e também não ofereça um valor mais próximo, podendo oferecer mais barato, certo? Com a única intenção de ganhar mais, tendo visto que já sabe que vai ganhar, porque já sabe o que o outro apresentou. Tá? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Gente, pessoal, estou conseguindo me fazer entender mesmo, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar?
Sei que é complicado, pessoal, porque é uma lei muito nova, né? Uma lei do mês passado e já temos que trabalhar com ela aqui já agora. Não tem nem nada consolidado. Vamos lá. Mas espero que eu possa me fazer entender. Olha aqui, ó, novidade, novidade, novidade. Princípio da transparência. Olha que novidade, que coisa legal. Não é que seja uma novidade assim que não deveria, que não já era aplicado. Não é isso. É porque expressamente, né, de forma assim bem clara, né, bem nítida, é agora com a 14.133, no artigo 5º, que ela prevê expressamente esse princípio da transparência. Veja, pessoal, embora ele possua relação com o princípio da publicidade, na verdade, da publicidade, tá? Ok? Embora com ele possua relação, o princípio da transparência não se confunde com o princípio da publicidade, tá? Embora com ele possua relação com o princípio da publicidade, eles dois não se confundem. Ficou meio confuso aí essa parte, depois eu vou melhorar esse texto. Então, não confunda o princípio da publicidade com o princípio da transparência. Por quê, Bruce? O princípio da transparência, gente, não é só que você deve dar publicidade aos atos que são feitos, mas o princípio da transparência também deve evitar que sejam feitos com chaves, que por debaixo dos panos sejam feitos contatos com o objetivo, de certa forma, de favorecer alguém, que alguém dê preferência para um ou para outro, porque de certa forma, há duas conduções, para que se evite duas condições. Uma condução aqui, que é feita com todo mundo sabendo o que está acontecendo, e uma condução assim por debaixo dos panos, sabe? Uma ajudinha. Então, o princípio da transparência, ele visa dizer o seguinte, ó, tudo tem que ser transparente. O que está acontecendo tem que ficar claro para todos que estão participando. Não pode haver esses contatos unilaterais aqui, bilaterais, certo? Sem que os outros tenham conhecimento. E se a administração pública ela abre a porta para conversas bilaterais, ela deve abrir para todos. Se os outros também quiserem conversar, de repente, claro que não seja infringindo a lei, tem que ser aberto para todos. Então, isso é o princípio da transparência. E vai além da ideia da publicidade. Olha assim, é que o princípio da transparência visa não apenas garantir a publicidade nos atos oficiais, mas também coibir os arranjos secretos que entabulam nos bastidores da administração pública, fora do quê? Dos autos, tá vendo? Aquela negociaçãozinha assim, fora dos autos. Não pode. Tudo tem que ser dado transparência. Tudo tem que ficar às claras. Tudo tem que ficar nítido para todos. Tá bom? Então, esse é o princípio da transparência. Alguma dúvida? Vamos lá. O princípio da transparência recomenda que tais contatos sejam feitos abertamente, às claras, até para que os demais licitantes possam ter oportunidade de fazer contatos semelhantes, caso assim desejem. Tá bom? Caso assim desejem. Se um pode, o outro também pode. Só não pode infringir a lei, né? Ah, se um infringe, o outro infringe. Então, não, isso aí também não pode, não, tá? Tranquilo? Vamos lá. Princípio do interesse público e da probidade administrativa. Lembrando para vocês, esses princípios já são princípios da 14.133. Que os princípios da 8.066 são poucos, tá? Expressamente são poucos. Eu entendo que a maioria desses já se aplicava, mas expressamente são poucos. Então, a 14.133 acabou abarcando da 8.066 e ainda além. Então, eu foquei já nela, tá bom? Mas fique tranquilo, se aplica as duas, pelo menos o entendimento. Princípio de interesse público e probidade administrativa. O interesse público, gente, deve ser compreendido como o interesse coletivo da comunidade, do povo. Tem a ver com a consecução de bem comum, daquilo que está acima das individualidades. O interesse público, gente, é você visualizar a gestão pública, o interesse da população. O interesse do gestor não é do gestor em si, só do gestor, não é interesse público da gestão, até porque gestão muda. O interesse público tem que ser realmente o interesse de todos, o interesse da coletividade e não o interesse do gestor. Então eu tenho que ver o bem de todos, entendeu? Eu tenho que ver aqui o interesse de todos e não o interesse da gestão. Tá
bom? Então, o interesse público é o interesse do povo, da comunidade, o interesse de todos. Por isso mesmo, o interesse público não se confunde, tá vendo, com o interesse de um dado governo ou de governante específico. Tá? Porque o governo muda. O governo muda. O governo é tipo assim, uma hora nós temos um ponto de vista mais administrativo, outra hora nós temos um ponto de vista que visa diminuir a administração pública. Então nós temos sempre visões distintas, na verdade é isso, com relação à administração. Sai um governo, entra outro e muda algumas concepções. Mas, independentemente de quem entre, certo? No processo licitatório, tem que lembrar, o interesse não é o ponto de vista da gestão, mas o interesse é o interesse da coletividade, é o interesse público, não é a matéria de gestão em si, tá? De governo em si, de gestão não, desculpa, de gestão né? Porque gestão é administração. Melhor dizendo, de governo. Eu acho que o termo correto, pessoal, seria de governo. Corrijam aí, o professor insistia com gestão, mas gestão é administrar. É natural, gente, e imperativo que nas licitações e nas contratações públicas prevaleça o interesse público em detrimento do interesse privado. Né? Nas licitações, eu tenho que dar preferência. Eu tenho que visar o interesse público. Valendo-se de tal princípio, gente, pode a administração pública, por exemplo, revogar uma licitação cujo resultado não tenha sido satisfatório, ou então empreender contratação emergencial, dispensado a realização do certame. Existem situações em que é emergência e não dá tempo de fazer licitação. A gente vai trabalhar isso. Então pode ser feita contratação sem licitação, mas é porque realmente a situação é excepcional. E existe situação, por exemplo, hoje nós temos estudos, pessoal, que às vezes uma pessoa ganha a licitação. Quem apresentou a melhor proposta foi fulano. Só que eu esqueci como é que se faz isso, tá? Porque faz tempo que eu não trabalho com isso. Na hora que a pessoa ganha a licitação, a pessoa tem que provar que tem condições de cumprir aquele processo com aqueles termos. Porque às vezes a pessoa ganha a licitação e não tem condições. É tipo assim, a pessoa ofereceu o menor preço mesmo, tá? Porque ela queria ganhar. Só que aí quando vai para a ponta da caneta, por exemplo, ela ganhou para fornecer quentinha. Uma simples análise superficial já dá para ver que, por exemplo, ela vai gastar R$10 para fazer a quentinha. E ela ganhou a licitação para vender por 9. Ou vender por 11. Só que vender por 11 ainda para imposto. Então, na verdade, ela vai ter condições de fornecer? Não. Então, diante dessa situação, a administração pública pode, olha, me mostre que você teve condições. Ela mostra, realmente eu não tenho, arrisquei, mas eu não tenho. Então, não tenho como dar continuidade a isso aqui. Entendeu? Evita esse transtorno. Ela tem que mostrar que tem condições de arcar com aqueles termos. Até aqui, gente, alguma dúvida? Já vamos para 1h. Então, eu vou falar da probidade para a gente encerrar por hoje, né? Tá bom? Para vocês descansarem. Eu sei que vocês cansam também de ficar escutando o professor 1h seguida. Tá bom, né? Bom, eu fico muito feliz de ser útil, gente. Obrigado pelo feedback. A probidade administrativa, gente, a probidade, por sua vez, dialoga intensamente com as ideias gerais prescritas pela moralidade administrativa, obrigando o gestor público a atuar com honestidade e boa-fé. Na hora que for aplicar a licitação, aplique de forma, ou conduza a licitação de forma proba, e conduza a licitação de forma honesta e com boa-fé. Porque se você não fizer, você vai se enquadrar na lei de improbidade. Olha aqui, aquele que não atua em observância do aludido princípio, ou seja, com a boa-fé e com honestidade com a questão pública, comete ato de improbidade administrativa. Ele pode perder o cargo, ser obrigado a ressarcir o erário, tá bom? Perder o cargo, ser obrigado a ressarcir o erário, tá bom? E ainda pode ficar impedido de assumir concurso público por determinado prazo. Então, perdeu o emprego, ressarciu e ainda não vai poder concorrer a outro tão cedo. Então, o princípio da probidade é aquele negócio, haja com honestidade e haja com boa fé com a questão pública. Tá bom? Gente,
Podemos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com os princípios. Não terminei os princípios, não. Já deu 1h05. Pode ser? Alguém tem alguma dúvida, gente, até o presente momento? A aula pode continuar dessa forma. Lembrando, eu já estou trabalhando os princípios expressamente previstos nas 14.133. Ah, professor, mas não está sendo aplicado a 8.666? Também está, mas esses princípios, já tinha os princípios da 8.666 de forma expressa, e a 14.000 foi além. Então, estou trabalhando ela e ainda fui além na 14.133. Então, estou abarcando as duas. Tá bom? Lembrando, de 1º de maio, cuidado, pessoal, cuidado. Não, quando vocês pegarem doutrinas aí, vocês dificilmente vão pegar um livro desse mês, né? Ou um livro do mês passado. Ou dificilmente até um livro desse ano. Essa lei mudou no mês passado, tá? Ela só tem um mês aqui, vai fazer 2 meses ainda. Então, a lei novinha, tá? Então, não saio dizendo que o professor está enganado, está errado, não, é porque a lei é nova, tá? Então, meus amiguinhos, vamos encerrando por aqui. Próxima aula nós continuaremos com relação ao mesmo tópico, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato, tá? Uma boa noite, que o Pai Celestial continue livrando vocês de todo e qualquer mal.